21 minutos, você sabe, hoje é sexta-feira e às sextas-feiras aqui no Manhã Bandeirantes a gente traz o Talentos da Band, sempre destacando alguém que tem uma participação importante aqui na nossa programação, não necessariamente no vídeo ou no microfone, pode ser no bastidor também. Editores de imagem, editores de texto, chefes de reportagem, de redação, diretores, gente do RH, gente da manutenção, gente da nossa área técnica, enfim, todos aqueles profissionais são talentosos e fazem o Grupo Bandeirantes de Comunicação mais importante da América Latina. E hoje a gente está recebendo um nome que vocês conhecem, que é o Felipe Garrafa, repórter, apresentador aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ô Garrafa, obrigado por ter vindo. Que isso, prazer todo meu. Bom dia, Sabino, Lupato, Bom Guilherme, dia. Todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para mim é uma alegria estar aqui na Rádio Bandeirantes, porque aqui é onde eu comecei também, né? Há quase 10 anos, vou completar 10 anos de Band e comecei como estagiário aqui na Rádio Bandeirantes. Já que você falou em começo, vamos contar aí como é que foi esse começo na profissão? Vamos lá. Pô, eu, apesar de pouca idade, eu tenho 28 anos, mas eu faço jornalismo e trabalho com rádio desde os 12 anos de idade. Uma história meio doida mesmo, de quem queria mesmo. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com jornalismo, com rádio principalmente. Então, quando eu tinha 12 anos, eu tinha era presidente de um grêmio no colégio, e aí eu queria fazer uma rádio no colégio, aquela coisa toda. Só que eu queria me ouvir no rádio. Aí eu comecei a ligar para rádios e eu queria fazer esporte, né? Eu entrei na profissão para fazer o esporte. Aí eu comecei a ligar para rádios do Brasil inteiro. Então eu colocava no Google lá, rádio em Manaus. Aí aparecia, ligava lá, opa, tudo bem? Meu nome é Felipe Garrafa. Estão precisando de um repórter do esporte para gravar uns boletins dos times de São Paulo e tal? Aí não, aí comecei do norte do país e foi. Aí foi Manaus, aí foi para Recife, fui ligando. Aí quando eu já estava quase sem esperanças, eu liguei em Porto Alegre. E aí eu coloquei no Google, eu não tinha noção do tamanho das rádios, eu não sabia nada, só queria falar no rádio. Aí apareceu lá a Rádio Gaúcha, do grupo RBS, uma rádio importante no sul do país, e pro rádio é importante também. E aí, na hora que me atenderam lá, eu dei aquela sorte de atender o chefe da equipe de esportes. Aí me apresentei, ele falou, cara, você não sabe, o repórter do esporte acabou de pedir demissão. Quanto você quer pra fazer? Eu falei, não quero nada, faz o seguinte, eu começo a gravar pra vocês e vocês analisam aí, depois a gente discute um valor. Eu gravo um mês aí pra vocês. Pode ser? Pode ser. E eu com 12 anos de idade. Não me perguntaram idade nem nada, eu segui o baile. E aí eu achava o máximo, porque assim como a Rádio Bandeirantes, no aparelhinho lá do decodificador, lá do aparelho de televisão, tem aquele modo rádios. E aí a Rádio Bandeirantes, Rádio Gaúcha, algumas outras rádios apareciam lá. E eu achava o máximo. O cara me chamando, o locutor me chamando, e não era qualquer um, era o Pedro Ernesto, que é um nome fantástico do rádio. E ele me chamava para fazer os boletins de São Paulo. Então, para mim, não tinha o preço que pagasse isso. Tava no colégio, pô. Aí eu fazia lá, aparecia. Então, eu fui dessa dos 12 aos 15 anos de idade, gravando para a Rádio Gaúcha os boletins dos times de São Paulo. Aí fiz uma carteirinha para conseguir entrar em centro de treinamento, para conseguir acompanhar. Baita louco. Saía do colégio, pegava um ônibus e ia para Marquês de São Vicente para ir lá para o CT de São Paulo para acompanhar treino, fazer jogo e tudo com carteirinha, tudo, e ia lá dando meu jeito. Até que eu tive a brilhante ideia de me apresentar aos profissionais da rádio. Então, aí, passados 2 anos, eu já estava quase completando 15 anos de idade, eu estava numa rádio web, fazendo também de forma para aprender mesmo. Eu estava numa rádio web, era jogo português e internacional. Aí os caras da Rádio Gaúcha estavam lá na cabine do jogo da portuguesa com o internacional. Eu falei, pô, eu vou me apresentar para os caras, eu gravo para eles já há quase 3 anos. O chefe da equipe deve estar lá, pelo menos eles vão me conhecer pessoalmente. Aí, teve outra. Eu cheguei na cabine, tudo bem, tô aqui pra uma rádio web, amanhã eu gravo lá pra vocês e tal. Quem é você? Eu sou o Felipe Garrafa, gravo pra vocês. Sim, mas peraí, você que é o Garrafa? Sou eu. Quantos anos você tem? Eu falei, 14, vou fazer 15. De forma misteriosa, eu fui mandado embora no dia seguinte, depois de ter trabalhado quase 3 anos lá, sem ninguém saber que eu tinha 12 anos de idade. Que boa história. Aí eu comecei a fazer rádio web, aí depois eu comecei a fazer a Rádio Trianon, porque meu tio também tem a ligação com o esporte, né? O Osmar Garrafa da TV Gazeta. E aí também me deu os passos ali para entrar na Rádio Trianon. Aí comecei a gravar boletins na Rádio Trianon, aí com o pessoal sabendo realmente que eu era um adolescente que estava gravando. E até que eu entrei na Rádio Bandeirantes, aí já na faculdade, aí um estágio realmente, aí algo mais fixo. Aí eu entrei na Rádio Bandeirantes para fazer o jornalismo geral. Aí já não era com o esporte, mas o objetivo da profissão era entrar para fazer o esporte. E aí acabei entrando aqui, e até é uma história engraçada, porque o Daniel Batista, nosso chefe, que me entrevistou,
E o Daniel e a Thaís, devo muito demais a eles dois, né? Além de ser grandes amigos. Mas quando eu entrei aqui, fazia uma seleção aqui, né? Na porta, na frente ali da Band, no departamento de seleção do RH. E aí você tinha que fazer uma redação, fazer um texto. E aí, pô, eu fiquei acho que 2 horas bolando pra escrever 10 linhas. Eu falei, meu, é a redação da minha vida, eu preciso entrar na Rádio Bandeirantes. Pô, agora eu vou conseguir entrar, e não sei o quê. E tinha mais 3 pessoas pra entrar. Uma delas até o Caio Pussi, que trabalhou também aqui depois. Aí só tinha uma vaga. Aí fiz a entrevista com o RH, falou, agora você vai fazer a entrevista com o gestor da área. E era o Daniel. Então faça a redação. Fui lá, depois de 2 horas escrevendo 15 linhas, fui lá fazer a redação, fiz a redação. Fui me encontrar com o Daniel. Minha letra é tenebrosa. Minha letra é horrível. A letra de médico, pior que médico. Às vezes eu tinha dificuldade até de entender a minha própria letra, de tão rápido que escreve, é horrível. Aí, pô, eu todo super nervoso e tal. Aí o Daniel olha pra mim, o Daniel Batista olha aqui, ó, essa redação. Ele olha, realmente difícil entender essa sua letra, hein? Aí ele pegou assim, rasgou toda a redação e falou, ainda bem que hoje ninguém mais escreve no papel, é tudo no computador. Sorte a sua, né? Aí fiz a entrevista, o Daniel gostou de mim, e aí fui fazendo aqui. Aí eu fui contratado, o Daniel me contratou, topou, e falava assim, ele falava, ó, você entra pro jornalismo geral, hein? Você não vai fazer esporte. Você não vai fazer esporte. Aí um dia o Humberto Ferretti, que foi repórter do São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes, passou mal. Eu já sabia, o Capriotti sabia que eu gostava de fazer futebol. Aí ele falou, Garrafinha, quer fazer o jogo aí São Paulo e Avaí? Um tubão aqui e tal, fazer aqui do estúdio. Pode fazer? Eu falei, lógico, tô dentro. Óbvio, vamos nessa. Aí eu fiz gostaram aí pelo jeito, fui fazer do esporte, eu fazia o geral durante a semana, Manhã Bandeirantes, na época apresentado pela Thaís Freitas e com o Marcelo Duarte. E no final de semana fazia a jornada esportiva. Então, pô, juntou o útil ao agradável e aí desde então fui seguindo aqui os caminhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de rasgar, né, o texto, né? Rasgaram tua redação. Eu já passei por isso numa situação pior, que foi o seguinte, trabalhava na revista Exame e não tinha computador. A gente escrevia na máquina de escrever e ficava rabiscando ali as laudas. Vocês não pegaram essa época das laudas. E aí um dia de madrugada, porque os fechamentos viravam à madrugada, lá pelas 2h30, 3 horas da manhã, meu chefe pegou uma matéria de 12 laudas e rasgou, para eu começar tudo de novo. Você já passou por essa situação de alguém chegar para você e falar, ó, tá uma meleca isso, para não dizer outra palavra? Não, já, mas não nesse caso. Nesse caso foi algo aprendizado que o Daniel fez, porque minha letra era realmente horrível, era tenebrosa, nem eu entendi, eu tava nervoso ainda, então foi algo nesse sentido. Mas já aconteceu de eu fazer matéria, até pro Brasil Urgente mesmo, tô fazendo matéria, aí eu fiz, aí pô, fui fazer um negócio criativo, aquelas ideias malucas, eu fui fazer uma denúncia em São Vicente de uma cidade fantasma. Aí eu tive a brilhante ideia, que não é nada novo, mas aí eu peguei um cabide, pendurei no microfone pra fazer que era um repórter fantasma fazendo a cidade fantasma e tal. Na minha cabeça a matéria tava maravilhosa, tava linda, eu falei, nossa, que bacana tal. Mas na hora que eu vi depois editado, tava uma porcaria. E aí eu saí de lá tão feliz, na hora que eu cheguei na redação e vi a matéria editada, e na hora que o Simão, que era o editor-chefe do Brasil Urgente, viu, ele falou, cara, você foi até São Vicente, perdeu 5 horas de trabalho, você fazer essa porcaria aqui, cara, você acha que você tá onde? Aí foi uma lástima. Depois eu entendi que realmente tinha ficado horroroso a ideia, ficou horrorosa. Mas acho que foi o mais próximo disso, de, sabe, ter se lascado depois de ter achado que você tinha feito um golaço. E aí você ficou um bom tempo, né, Garrafa, nessa vida dupla aí de esporte, jornalismo. Quando que teve que tomar uma decisão assim, tá, agora é um ou outro? Olha, eu tive a oportunidade, justamente quando teve a mudança aqui do Manhã Bandeirantes, estava sendo apresentado pelo Datena, a Thaís tinha mandado um e-mail aqui dizendo quem gostaria de trabalhar com ele, ou abrir uma vaga e tal. E aí eu falei, não, eu faço a produção, gostaria, tudo mais, me empenho nessa nova programação. E aí eu fui, aí a gente se deu bem durante o programa, aí me levou pra TV, pra ter oportunidade na TV, só que eu não abandonava a rádio. Então eu comecei a fazer o Agora é Domingo, que era um programa de entretenimento com jornalismo aqui na Band, na TV, então foi minha primeira experiência na TV. Eu já fazia algumas matérias no Brasil Urgente e fazia o que eu faço hoje, até hoje, que é a câmera da redação ali e tal, e dando as notícias ao vivo, todos os factuais. Mas aí eu comecei a fazer esse Agora é Domingo e eu fazia denúncias. Então eu fazia as denúncias no domingo, mas fazia a produção do Manhã Bandeirantes aqui também.
Então não tinha mais espaço para fazer o esporte. E, sinceramente, eu voltaria a fazer o esporte se tivesse realmente uma oportunidade, algo assim, mas eu não tenho mais a menor vontade de fazer o esporte, justamente porque quando você começa a lidar e fazer jogo e tudo mais, você pega cada jogadorzinho assim que tá começando a carreira, cada porcariazinha, o cara arrogante, o cara não olha na sua cara, trata mal a imprensa e tudo mais. Hoje, a gente faz o jornalismo, né, político, policial, de denúncia, a gente entrevista as personalidades mais importantes e as pessoas te respeitam, te atendem. Isso realmente faz a diferença no dia a dia. Então, assim, eu não tenho mais... Eu entrei na profissão com uma visão de mundo e hoje, dentro dela, eu mudei completamente e não troco o que eu tô fazendo. Sou extremamente feliz de tá fazendo o que eu tô agora e não teve mais espaço para fazer o esporte. Então a carreira foi levando para esse caminho, entendeu? E o Garrafa falou aqui, né, que começou na Rádio Bandeirantes, que deve muito aos profissionais aqui da Rádio Bandeirantes. E eu comecei, Sabino, talvez você não saiba disso, os ouvintes também não. Eu entrei na Rádio Bandeirantes para ser o estagiário de Felipe Garrafa. Ah, é? Então eu devo muito também do que aprendi com o Garrafa, porque eu era o assistente de produção do Garrafa ali no programa que na época chamava 90 Minutos. Você era o Diogo do Guilherme. Exatamente. Eu era o Vitor do Garrafa como o Diogo é do Guilherme, exatamente. E aí, Garrafa, você... Ô, Lupato, e te cortando, Sabino, desculpa também... Eu fui aprendiz do Garrafa também, ô Sabino. Você vê aí, o Garrafa criou uma escola de jornalismo na Rádio escola aí. Então, se vocês tiverem reclamações, a culpa é deles. Tá? Durante o Manhã Bandeirantes, eu fui aprendiz do Garrafa, acho que por 2 anos, quase 2 anos fui aprendiz do Garrafa. O Garrafa aqui... Bons pupilos aí, hein, cara? Eu tô ficando velho, hein, com 28 anos, pô. Eu ia falar aqui, ó, apesar da pouca idade e tal, já tá o Lupato aí, o Guilherme. Não tem pouca idade pra experiência que você teve. Sempre tentou não abandonar a Rádio Bandeirantes, né? Enquanto deu, você ficou aqui. Não, eu amo de paixão a Rádio Bandeirantes e justamente por essas oportunidades. Eu falei agora, brinquei aqui com o Daniel. O Daniel se tornou um grande amigo, mas um cara, assim, espetacular pro crescimento, e o Lupato e o Guilherme sabem disso, que como faz diferença realmente, e você deve ter tido alguém assim na sua carreira, sabe? Vários. Que o Daniel tinha um lance de fazer assim, aqui na rádio principalmente. E aí quando você, ao passar do tempo, vai escrevendo matéria, vai pra rua, vai entendendo, você vê a importância de ter algumas pessoas dentro da sua carreira. Então o que acontecia, e você pegou isso, né, Lupato? De você pegar uma entrevista e tem que fazer uma edição, fazer uma matéria a partir dessa entrevista. E o Daniel tinha a arte ali de sentar ao nosso lado, né? Até hoje ele faz isso. Aí a gente escrevia, achando que, Shakespeare tinha escrito o negócio. Ele batia o olho no texto, aí ele mudava as coisas, aí ele limpava o texto e falava, cara, eu não sei escrever, eu tô fazendo tudo errado. Aí ele foi ensinando. E aí hoje você consegue ter essa experiência. Então o Lupato e o Guilherme comentaram, né? Tipo, aprendi aqui, vi algumas coisas. Mas a Rádio Bandeirantes, por eu ter trabalhado, acho que só efetivamente, só no grupo Bandeirantes, a minha experiência é daqui. Então, ter pessoas desse nível de conhecimento, de aprendizado, de paciência, sobretudo, de ensinar o próximo, acho que foi fundamental para o crescimento. Para hoje, eu estar exercendo. Então, hoje mesmo, estou escrevendo uma reportagem hoje para o Brasil Urgente, que vai passar mais tarde. Em muitos casos eu me pego tomando esse cuidado que eu aprendi aqui na rádio, de, poxa, esse texto aqui não tá tão claro, essa palavra tá exagerada, eu não preciso colocar essa palavra, eu acho que dá para fazer a narrativa direta sem essa construção de frase. Então isso foi fundamental para a experiência de criação mesmo, do grupo de carreira, sabe? E o jornalismo policial, Garrafa? Hoje você principalmente está no jornalismo policial sem prejuízo de eventualmente você fazer algum outro tipo de matéria, né? Como é que é o jornalismo policial? No começo, assim, você tem que ter um pouco de estômago para falar bem a realidade, porque você vê cenas duras e cruéis mesmo da violência no país, que é algo cotidiano e está no nosso radar o dia todo e é perceptível, né? Quem talvez nunca foi assaltado ou passou por um momento de medo andando pelo país todo. Só que diretamente está ligado ao jornalismo policial, você não tem o filtro, né? O que a gente leva ao ar é algo filtrado, até coisas que a gente fala, nossa, isso aqui é muito pesado para ser publicado, não deve ser publicado dessa maneira. E já teve um caso, acho que teve só uma vez, e até de forma, assim, não é que a gente se acostuma com o que está vendo, mas você começa a lidar tanto com aquelas cenas de violência, aquelas coisas tristes, que você cria um filtro e vai construindo a reportagem a partir disso. Mas só teve uma vez em que eu me descontrolei numa reportagem, que eu perdi a cabeça e
poderia ter feito até uma bobagem mesmo e ter sido punido pela polícia, realmente. Que era um caso até recente, em São Roque. Era um assassino, um criminoso que tinha abusado sexualmente de uma jovem, de uma criança. E a gente foi fazer o caminho que ele tinha feito. Aí ele foi mostrando onde que ele foi, em qual trilha, no meio do mato. Ele levava doces para atrair crianças. Um estuprador, assim, horrível. E aí eu tava ao lado desse criminoso e ele narrando com uma tranquilidade, assim, revoltante, sabe? O que ele fazia, ele admitindo tudo que fazia ali e tal. Então, e dava risada. E nessa de dar risada foi a única vez assim que eu perdi a cabeça e eu fui partir pra cima do cara pra bater realmente no cara. Eu fiquei muito... Eu tomei pra mim a história. Então eu fui pra cima do cara, os policiais contiveram, tal, seguraram. Não, pô, imagina, faz uma bobagem dessa, tá louco, tal, o cara já tá preso, não sei o que. Eu falei, realmente, me perdi. Porque a frieza e o sorriso sarcástico e eu vendo a cena ali de tudo que tava acontecendo, então você vai criando na sua imaginação algo tão ruim. Então, essa foi, acho que, a única vez em que eu me perdi durante a reportagem. De resto, você cria até um distanciamento. Eu não gosto, por exemplo, de receber aqui no meu celular, e a gente recebe muito, imagens fortes, sabe? De violência, de crime, de tiro, de várias coisas, de pessoas que morreram e tal. Eu não gosto de ter isso no meu celular, eu apago tudo. Eu nem me mande, porque eu não vou ver. Só manda a história, onde foi, tudo, e se realmente for algo de interesse, a gente vai fazer a reportagem. Mas de mandar foto, vídeo, deixar no meu celular, eu não gosto nem de ver. Mas acho que foi aí que não que você se acostuma, mas você começa a entender que é a realidade e é importante, porque é só ver em todas as programações hoje que o jornalismo policial hoje é relevante e é importante, né? Você coloca aí nas principais emissoras do país, no horário nobre tem, e aos domingos tem, né? Nos principais jornais. Então, o jornalismo policial se tornou algo relevante para a construção de sociedade, para entender a relevância do assunto. Né? Agora, você falou, Garrafa, que você não gosta de receber as imagens, que você não gosta desse tipo de coisa, mas vamos aqui trazer que, além de tudo que o nosso ouvinte pode acompanhar, você nas câmeras, nos microfones, você exerce também a função de produtor executivo do Brasil Urgente, que também passa um pouco, não é só a sua pauta que você fica sabendo, né? Você coordena todos os repórteres ali. Como que é essa função? A equipe do Brasil Urgente é formada por uma equipe de produção, então tem a coordenação de produção, e o que fica comigo também, além de fazer as reportagens, e isso vem do rádio, né? Porque no rádio você tá aqui, você tá apresentando, tá reportando, mas você tá produzindo também, né? Você tá, de repente, agendando uma entrevista pro dia seguinte, você tá participando junto, né? E na televisão, às vezes, os processos são separados. Tem o produtor, tem o repórter, tem o apresentador, tem o pessoal da rádio escuta, que vai fazer a apuração. E acho que por esse instinto de rádio, eu acabei também caindo no lado da produção, que é algo que eu adoro também de fazer. Então, a parte que eu faço lá no Brasil Urgente, além da reportagem, entrar ao vivo e tudo mais, a parte de produção de ao vivo, eu também tenho uma função ali importante do ao vivo. Então, tudo que geralmente, ou a maior parte que vocês estão assistindo no Brasil Urgente, que o helicóptero foi, o Motolink foi, geralmente está passando ali por mim, no sentido de, pô, vamos lá, vai fazer, você tem que encontrar logística também, né? Porque o helicóptero a cidade é gigantesca. Aí você tem uma autonomia de helicóptero. De repente você vai mostrar uma situação que aconteceu na Zona Leste e de repente está acontecendo outra na Zona Sul e você mandou para a Zona Leste, você não mostra nem o da Zona Leste nem o da Zona Sul. Então você precisa ter uma figura ali de coordenação da ocorrência do helicóptero. Então a minha função é essa, do helicóptero, do Motolink, de passar para a reportagem esse tipo de produção. Ontem mesmo a gente estava com a Júlia Sarmento e eu, nós estávamos acompanhando o caso da família Nardoni, que vocês falaram essa semana aqui no Manhã Bandeirantes, do que o Alexandre Nardoni vai passar férias lá no Guarujá. E aí a gente começou a fazer uma apuração, a Júlia Sarmento falou, poxa, e a Jatobá? Ela também recebeu benefício, não fez? Levantou a dúvida. E aí eu entro nesse tipo de situação para fazer uma apuração conjunta com o repórter também. Então vai ligando para um, para outro, daqui a pouco a gente descobriu de que o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, os dois vão passar juntos na mesma casa, no mesmo endereço, as férias no Guarujá. Então era um passo à frente dessa notícia. Então tem um trabalho de produção também, que não necessariamente eu fiz a reportagem, mas que eu colaborei com meus outros colegas de fazer. Então também está a parte da produção, que é muito similar ao rádio. Você contou aí uma situação em que você quase perdeu a cabeça, né, com um estuprador, mas você já passou alguma situação, vamos chamar assim, mais delicada, no ar, no ao vivo, como você faz muito ao vivo? Isso já aconteceu? Você lembra disso? Já aconteceu. Aconteceu agora na Copa do Mundo da Rússia.
Eu fiz a Copa do Mundo da Rússia, a gente estava em Rostov. Uma situação até engraçada e constrangedora. Mas o que a gente não faz para uma reportagem, né? Mas eu tava em Rostov, aí tava num bar, o Brasil ia jogar contra a Suíça. E a gente tinha acabado de chegar na Rússia para fazer a cobertura da Copa. E fui o Henrique Pereira, que era o produtor e tudo, cinegrafista, e eu como repórter. E aí nós chegamos num bar, e pô, já ficou cansado e tal, mas falei, pô, a gente acabou de chegar, que conhecer essa cidade aqui para tomar pelo menos uma cerveja aqui em Rostov, pô, a gente vai começar uma jornada. Na hora que a gente chega no bar, tá o pai do Neymar. E o Neymar tava na época com aquela lesão do dedinho lá, do quinto metatarso, ninguém sabia se o Neymar ia jogar a Copa, se ia, não ia, qual condição, tal. E aí a gente tava lá nesse bar, lá ali, os suíços, os brasileiros, tal, e aí o pai do Neymar tava com um grupo de amigos atrás de um restaurante ali, numa sala e tudo mais. Conversando. E a gente falou, pô, precisamos fazer uma imagem do pai do Neymar ali, pelo menos fazer uma imagem. De repente conseguir uma entrevista, não tinha jeito. E o pai do Neymar tomando uma forte. Eu falei, pô, como é que a gente vai entrevistar o cara aqui? E, pô, se ele vê que a gente tá filmando, já vai trançando a língua. Pô, não, mas não era nem isso. Mas, pô, o cara tá num momento ali, como é que a gente vai entrevistar o pai do Neymar? Mas, pô, a entrevista pode ser entrevista da Copa, pô, pra dar a situação do filho e tal. Mas, pô, como é que a gente vai fazer pra ele não perceber que a gente tá gravando? Conclusão, na Rússia, vocês sabem, um país fechado, tal, super preconceituoso e tal. Aí eu fiquei apoiado numa janela que dava bem de frente, assim, pro restaurante. E aí o Henrique precisava gravar, ele tava com o celular. Eu falei, Henrique, como é que você vai gravar, cara? Sendo que o cara vai ver se você colocar o celular ali. Aí a gente teve a ideia, aí o Henrique me deu um abraço, assim, pelo pescoço e ficou segurando o celular como se estivesse segurando o celular. Então a gente parecia um casal, a coisa mais absurda, né? A gente parecia um casal abraçado, eu segurando ali nas costas dele, ele segurando o meu pescoço e gravando o pai do Neymar o tempo todo. E ele tomando tudo, e a matéria ia abrir falando, 24 horas antes da Copa, a família de Neymar está tranquila em relação ao filho, já que está tomando uma cerveja e curtiu a madrugada, e abriu a matéria desse jeito. Mas a conclusão foi, o pai do Neymar foi ao banheiro, eu entrei escondido no bar, consegui entrar, fui atrás do pai do Neymar do banheiro, fiz uma entrevista exclusiva com o Mictória ao fundo, uma cena fantástica, né? E o pai do Neymar revelando, falando, olha, ele tá realmente 80% para essa Copa, talvez não esteja no seu melhor momento, enfim, eu sei que deu uma repercussão aqui no Brasil, porque deu a entrevista no banheiro, e aí da imagem, pô, a edição fez um milagre, porque tava tudo torto fazendo lá a gravação, então imagina, vazava vaso sanitário, vazava mictório, o espelho do banheiro, aí fizeram uma aproximação, ficou só o rosto do pai do Neymar na entrevista. Melhor, né? Uma situação constrangedora, mas deu certo no final das contas. Tem um ouvinte aqui pedindo, Garrafa, para você contar, comentar aquela sua expedição pela Rádio Bandeirantes, também pela TV, quando você foi pra Antártica, né? Putz, essa daí, eu fui 2 vezes para a Antártica, eu fui com a convite da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, porque há alguns anos, né, a base brasileira na Antártica pegou fogo e o Brasil fez uma reforma, custou mais de R$500 bilhão, e até é importante, né, falar que a relevância de se ter uma base brasileira na Antártica, porque é o único lugar do mundo que nunca foi explorado, né? É um local do mundo que é 100% preservado, ou deveria ser, em razão do Tratado Antártico. Então são somente 30 países que têm poder de voto e veto no Tratado Antártico, e o Brasil faz parte disso porque investe com pesquisa, com militares, então tem uma base brasileira, então é realmente muito importante, é orgulho até do nosso país de estar ali na Antártica. E, cara, é terrível chegar lá. Eu fui uma vez de avião, com o avião da FAB, e aí você tem que aproveitar janelas de vento, né, porque de tempo, porque, imagina, quando a gente vê na previsão do tempo, corrente Polo Sul, que vem do Antártico e tal, é justamente isso. Você tá na Antártica aqui conversando, você tá na base, e olha que a base brasileira fica bem na pontinha ali, não é nem lá no meio mesmo. Você tá aqui numa boa, daqui a pouco, vem uma ventania de 90 km por hora, vem 2 minutos e para. Então realmente vem correntes de vento. Tanto é que a base brasileira é toda movida a energia sustentável, energia eólica e tal. E aí, de avião, numa boa. Você vai num avião cargueiro, num Hércules C-130, da FAB, nada de conforto, mas você vai numa boa. Mas de navio, cara, foram 7 dias de navegação que você passa pelo Estreito de Drake. O Estreito de Drake é o mar mais perigoso do mundo. Porque você tem a corrente quente do Atlântico e o encontro da corrente gelada do Pacífico. Então há um choque térmico e o maior espaço físico que tem entre os continentes, entre a América do Sul e a Antártica. Então não tem nenhum... você saiu? Então, eu saí de Punta Arenas, na Patagônia chilena. Então você sai do Chile
e vai para a Antártica. E você não tem nenhum continente ali que faz barreira de vento. Então é um local extremamente aberto, é o local mais aberto do mundo. Nem no Polo Norte tem assim um espaço tão grande. E você tem esse encontro de vento, combinação de vento, a água quente do Atlântico com a água gelada do Pacífico, que faz aquelas ondas gigantescas. Então a gente pegou, acho que a gente pegou 8 metros de onda. O navio fica inclinado em algo relevante, assim, num ângulo muito... que você anda de lado dentro do navio. Eu passei mal, eu não parava de vomitar durante todo o trajeto. Tomei uma cartelinha inteira daqueles remédios, de Dramin, Vonal, aquela coisa toda. Não resolvia. Você tá num navio que não é um navio de cruzeiro, então não tem estabilizador nem nada. E você não tá num navio de cruzeiro que você vai numa cama para relaxar. Eu tenho 1,81 de altura, a cama tem 1,77. Então você já dormia apertado. Olha o que recuperaram aí, ó. Aí, ó, tem aí a imagem até, ó, lá na Antártica. Esse dia foi a última vez quando o então vice-presidente Mourão foi fazer a inauguração. E aí, a gente pegou aí de sensação térmica menos 25 graus de sensação. Nossa. Então, eu peguei hipotermia em grau 1, foi uma história terrível. Então, pra resumir, o navio é algo tenebroso, passei mal 7 dias no navio, não conseguia sair do quarto, enquanto isso o pessoal da Marinha fazendo feijoada na cozinha. E numa boa, fui gravar, no dia que eu recuperei, tem até no YouTube da Rádio Bandeirantes, Expedição Antártica, eu recuperei e fui gravar uma matéria na cozinha para explicar como é que funcionava, né, a tripulação, como é que eles se viravam. Na hora que o militar abre a panela de feijão, de paio, eu saio correndo, já saio correndo passando mal, não consigo mais gravar, é algo terrível, porque sobe aquele cheiro, você tá num balanço gigantesco. E aí, os caras até fizeram aqui, ó, uma arte aqui de sacanagem, colocaram um narguilé aqui na Antártica, mas esse cenário bonito mesmo, essa paisagem maravilhosa. E aí, e também lá na Antártica, eu peguei hipotermia porque eu tava gravando com o celular, lá o pronunciamento do vice-presidente da República, e a médica falou, olha, gente, aqui na Antártica, como em qualquer lugar que faz muito frio, o corpo humano é tão inteligente, é tão fantástico, né, o corpo humano, que ele percebe que está numa situação de extremo frio, de vulnerabilidade, que ele vai colocar o seu sangue para estabilizar os seus órgãos. Então, por isso que quando a pessoa entra em hipotermia, ela vai perdendo a sensibilidade das mãos, dos pés, a orelha, nariz, porque o calor vai saindo dos extremos do seu corpo para bombear sangue justamente para os seus órgãos. Então o corpo humano entende que sem um braço, sem uma perna, você consegue viver, mas sem o coração batendo você não consegue viver. Então o corpo humano tem esse desenvolvimento. E aí eu tava lá gravando e eu tirei a luva para gravar. E aí o Mourão não parava de falar, ele fez um pronunciamento, parecia o Churchill, um pronunciamento, não parava de falar. E eu fiquei lá 20 minutos com a mão congelando e eu não percebi. Na hora que eu voltei para mexer a mão, minha mão não mexia. E aí eu não conseguia dobrar, entrei em desespero, fui lá pra médica, ela, você tirou a luva, tal, você tá quanto tempo? Eu falei, tô 20 minutos. Ela falou, você tá com hipotermia grau 1. Pode colocar. Aí tem uma câmara de calor mesmo, dentro da base da Marinha. E aí eu coloquei a mão lá e começou a aquecer tudo, voltou. Aí ela, olha, tem que tomar cuidado e tal. Tomei uma bronca da médica, mas foram alguns sustos durante essa viagem, mas uma experiência que, olha, fantástica. 2 vezes, mas tá bom, já tá legal, já tá bem. Repórteres que vem aqui, o Sabino sempre pergunta sobre perrengue, o Garrafa já contou, né? Congelou a mão na Antártica. Que perrengue de reportagem. Tem muito ouvinte aqui, né, que lembra do Garrafa na Rádio Bandeirantes, faz pergunta. O Evandro Lamolha, papum, hein, que a gente tá com o tempo apertado, Garrafa. Pra que time você torce? Corinthians. Vai, Corinthians é o Corinthians, como diria Craque Neto. E o Wagner Mancini, tem um vídeo que lembra dessa história aqui também. Mas você sabe que eu briguei com o Mancini mesmo, eu briguei com o Mancini numa coletiva Corinthians e Vitória, no dia seguinte, 2 dias depois a gente fez as pazes. A gente fez as pazes aqui na Rádio Bandeirantes no programa do Elia Júnior. Então tá tudo certo, né? Zerou, tá tudo beleza. A Rosa quer saber se o Garrafa ainda namora aquela moça da Band. Giovana de Boer, minha noiva, casamos ano que vem. É isso aí, não é mais namoro e ela também não tá mais na Band, mas tá valendo, estão juntos ainda. E estão comentando aqui a sua perseguição ao Lázaro, que você já fez loucuras. Mari Nascimento mandando um beijo. Beijo, Garrafa, obrigado, viu, pela participação. A gente poderia aqui falar de tantas outras coisas, porque você falou, é pouca idade, mas é muita experiência. Show de bola. Obrigadão por ter participado. Obrigado, tô feliz demais Garrafa. de ter sido convidado. Obrigado, viu, Sabino, Lupato, Guilherme, o Hassan também convidou, então valeu demais. Tamo junto. Um abraço. Tchau, Valeu, gente. Um abraço.